Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu saúdo as crianças com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Estou feliz de estar aqui nesta noite, né? Desta feita, trazendo a palavra do Senhor. Irmã Valquíria me colocou, né, nesse um propósito, né? De levar a palavra do Senhor no culto da criança missionária. E eu estava lembrando essa semana que a gente passou aqui um culto da criança, a gente passou um pouquinho de dificuldade, que a pregadora ela não conseguiu chegar. Não sei se os irmãos lembram, né? E a gente foi avisar o pastor que a irmã não conseguiu chegar. Nessa noite estava chovendo muito e a irmã ela não conseguiu chegar. Ela veio em outra oportunidade, mas naquele dia ela ligou e disse assim: irmã, não tenho condições de chegar, está chovendo muito e os Uber não está aceitando. E a irmã não conseguiu chegar. E o pastor disse assim: irmã, dê a palavra. E eu disse: não, pastor, não vou dar não. Eu não vou dar não. Aí ele: a irmã Valquíria. E daquele dia em diante, a gente fica pensando, né? O quanto a gente se acovarda. Né? E eu fiquei pensando desde aquele dia, e a irmã Valquíria me convidou, não só a mim, como as outras irmãs do departamento, ela está escalando, né, para levar a palavra do Senhor, e nesse dia vai chegar nas outras irmãs também, né? Temos aí as irmãs da escola dominical também, né, que a gente gostaria de ouvir, e nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor às nossas crianças, à igreja, né? A gente fica um pouquinho preocupado em qualquer lugar que a gente vai, mas quando a gente está em casa, a preocupação é maior, né? Mas o Senhor ele vai nos ajudar nesta noite a trazer, e eu espero que não só as nossas crianças, que a gente é um culto específico para as nossas crianças, mas a igreja do Senhor ela recebe também, né? E que possamos estar atentos ao que o Senhor Jesus tem para falar conosco nesta noite. Eu gostaria que a igreja e as nossas crianças abrissem no livro de Neemias. Neemias, capítulo 6 e o versículo 3. Neemias, capítulo 6 e o versículo 3. Amém? Encontraram? Que diz assim, na minha versão está assim: e enviando-lhes mensageiros a dizer: façam uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra? Para ir ter convosco. Amém? Nós conhecemos um pouco da história de Neemias. E no dia que a irmã Valquíria me convidou para levar a palavra ali no Vieira 1, veio no meu coração esta palavra. Porque a gente tem visto dentro dessa palavra fé, né? Que mesmo na situação que Neemias se encontrava em um lugar diferente, né, de onde ele foi criado, de onde ele foi ensinado, ele não deixou de momento nenhum de servir ao Senhor, de confiar no Senhor, né? E as nossas crianças aqui, a gente tem passado um pouco para elas sobre cada momento de cada história da Bíblia. E Neemias, né? Neemias, ele era um copeiro, né, do rei, né? Segura aqui, irmã Val, que vai ser minha assistente. A senhora me convidou, mas a senhora vai me ajudar. Neemias, ele era o copeiro. E a missão de Neemias não era fácil. Ele vivia numa situação boa, né, dentro do palácio, né, servia ao rei Artaxerxes. Está aqui o nosso rei, né? E Neemias ele tinha uma função muito importante dentro do palácio, que era servir ao rei.
Mas antes de Neemias servir ao rei, ele não poderia chegar com a comida, nem com o vinho, e entregar de todo jeito ao rei. Era uma missão boa, mas também era uma missão muito difícil. Por quê? Porque ele colocava a vida dele em risco também. Porque antes do rei provar a comida e o vinho, Neemias tinha que experimentar primeiro. Ele não poderia chegar, levar a comida, levar o vinho. Aqui está a sua comida e está o seu vinho. Não. Porque naquele tempo existiam muitas pessoas que não gostava do rei. Então eles tentavam de todas as formas matar o rei. E uma das formas era envenenado. Era envenenado. Então, antes de Neemias entregar a comida e a bebida ao rei, ele tinha que provar. Porque se a comida estivesse envenenada, o rei não morreria. Quem morreria era Neemias. Era uma situação muito difícil, apesar dele estar dentro do palácio, em um conforto muito grande, né? Era uma profissão arriscada. Uma profissão muito arriscada. E todas as vezes que ele iria servir ao rei, ele teria que provar a comida e a bebida. Porque se acontecesse alguma coisa com o rei, ele seria responsável, não só ele, como a pessoa que ficava responsável por fazer o alimento e de servir o vinho. Né? Então era uma situação um pouco complicada. Não colocava só a vida do rei em risco, mas primeiramente a vida dele em risco. E chegou um momento que Neemias estava lá no palácio. Eu vou repetir aqui o nome do rei. E eu espero que as crianças menores e as maiores, eu creio que todos aqui são muito bem instruídos e sabem, para saber se vocês vão lembrar depois. Depois eu vou perguntar o nome do rei. O rei Artaxerxes. 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 Tá certo? Este era o nome do rei. E certa feita, Neemias estava ali, em mais um trabalho de servir ao rei, quando ele recebeu a visita, né, Neemias ele estava ali cativo, né, naquele reinado, e mesmo ele estando ali, ele se preocupava com o seu povo. Ele se preocupava, mas também não tinha notícias. E certa feita, um dos seus irmãos, Anani, ele chegou para falar o que estava acontecendo em Judá. Porque ali naquela cidade, né, a cidade tinha sido invadida. Naquela época, as cidades eram todas muradas, com uma fortaleza muito grande, para que o inimigo não viesse entrar dentro daquela cidade. Só que, crianças, a gente vai lendo a Bíblia e vendo a história de Neemias, a gente sabe que naquela época, algumas pessoas que se distanciaram de Deus, no caso de Neemias, ele morava dentro de um palácio, cheio de idolatria, né? Servindo ao rei, né? Que ele deveria toda a continência ao rei, mas ele nunca se esqueceu dos seus ensinamentos que ele teve com seus pais. E aqueles muros daquela cidade, ela servia como uma proteção para proteger aquele povo que estava ali naquela cidade. Só que aqueles muros, eles foram derrubados. A Bíblia diz que os portões daquela cidade foram queimados a fogo. Então ali estava destruído aquela cidade. E quando o irmão de Neemias chegou para dizer a ele a situação que o povo de Jerusalém se encontrava, né, dizendo que ele perguntou como é que estão os meus irmãos, os meus parentes, como é que eles estão. E o irmão dele falou, Anani falou e disse, Neemias, a situação da cidade não está nada bem. Os muros foram derrubados, os portões foram queimados, a cidade foi invadida, o povo está vivendo
em uma situação difícil, de fome, né? E a gente não sabe o que fazer. Se fosse Neemias, ele não servisse a Deus com sinceridade, ele jamais iria se preocupar com a situação do seu povo. Eu estou aqui dentro do palácio, sendo bem cuidado, né? Vivendo bem, então eu não vou me preocupar, mas não. A Bíblia diz que Neemias, quando escutou aquilo que seu irmão falou para ele se entristeceu. Ele chorou por saber a situação em que o seu povo se encontrava. Eu estou aqui tão bem dentro do palácio, né? E muitas das vezes é assim nas nossas vidas, né? Às vezes a gente está tão bem, o celeiro está cheio, né? Para as crianças, na maioria das vezes, elas gostam muito de dizer assim, né? Quando a gente vai servir uma comida, né? De novo, né? Sem muitas das vezes a gente se preocupar que existem pessoas que não têm nem o que comer, né? Mas Neemias, ele se entristeceu com aquela situação. Ele chorou por saber como era que estava a cidade e o seu povo. Aí será que Neemias, sabendo de tudo aquilo, ele ficou parado, sem agir, sem dizer assim, eu não vou fazer nada, o que é que eu posso fazer? Né? A Bíblia diz que Neemias, ele naquela situação, ele foi orar. Ele foi pedir a Deus uma direção para saber como era que ele ia poder fazer para ajudar o povo daquela cidade, o seu povo, que estava ali passando fome, correndo riscos, cativos novamente, né? E só que Neemias, ele não poderia sair do palácio sem pedir permissão ao rei. Como era o nome do rei, crianças? Isso, decorem aí, tá certo? Ele não poderia sair da cidade de onde ele estava sem permissão do rei. E Neemias, o seu irmão ali saiu, né, foi embora, e Neemias foi orar. A Bíblia diz que ele passou alguns dias angustiado, orando, pedindo ao Senhor uma direção para saber como era que ele ia fazer para ajudar aquele povo. E se ele não orasse, ele jamais teria condição de fazer o que ele fez através de Deus. Ele jamais teria condição se ele não tivesse orado. Quando a gente fala para as nossas crianças que eles têm que colocar Deus em tudo na vida deles, em tudo, a gente sempre está dizendo isso a ele: façam para o Senhor o melhor, dê ao Senhor o seu melhor. Tudo que vocês forem fazer, entregue nas mãos do Senhor. Porque muitas das vezes a gente não sabe resolver, mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele sabe. E as nossas crianças, elas precisam saber disso, que elas precisam orar, entregar a sua vida ao Senhor, entregar tudo aquilo que elas forem fazer ao Senhor. E Neemias, ele foi orar, pedir a Deus uma direção para saber como era que ele ia chegar ali naquela cidade, né, e ajudar o seu povo, né? E ele foi orar, só que ele tinha a sua tarefa, ele tinha o seu serviço para fazer. Mas a Bíblia diz que em momento nenhum Neemias demonstrava tristeza. Em momento nenhum Neemias se queixou de nada. Ele orou, entregou ao Senhor, foi à presença do rei, mas Neemias já estava ali há tanto tempo que o rei conhecia muito bem ele. E quando ele entrou na presença do rei para servi-lo, o rei percebeu que Neemias estava triste, que o seu semblante estava diferente. E o rei perguntou a ele o que era que estava acontecendo para ele estar naquela situação de tristeza. E Neemias falou com o rei e ele disse assim: como é que eu posso estar feliz sabendo que o meu povo
está numa situação difícil, está passando por uma necessidade. Os muros de Jerusalém foram derrubados, os portões foram queimados. E ele pediu ao rei permissão. Ele não saiu de todo jeito. E é assim nas nossas vidas. A gente não pode fazer as coisas de todo jeito. A gente não pode. Temos que pedir ao Senhor a direção do que nós vamos fazer. Então ele foi lá e pediu ao rei permissão para ir até ali Judá, para saber como era que o seu povo estava. E o rei, sentiu também de Deus de pedir para que Neemias fosse, permitiu que Neemias fosse até Jerusalém para saber como era que o seu povo estava. Mas Neemias não pediu só permissão para ir. Ele pediu ao rei para que o rei ajudasse ele, para que o rei desse permissão para ele sair, escrevesse cartas, para que ele pudesse ter passagem livre até chegar ao seu destino. E o rei não só deu aquelas cartas. O rei, ele deu madeiras para que Neemias reconstruísse a sua cidade. A sua cidade. O rei poderia muito bem dizer assim, não vá, você pode ir. Mas ele pediu ao rei, para que o rei desse permissão, para que ele passasse, por onde ele passasse, ninguém o atrapalhasse, para que ele chegasse ali e fizesse aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que era reconstruir aquela cidade. E quando Neemias chegou lá, Neemias foi, o rei deu a liberdade para ele ir, deu madeira, mandou pessoas junto com Neemias para ajudar, Neemias ali naquela construção. Neemias chegou ali na sua cidade e quando ele chegou, que viu aquela situação, ele ficou triste novamente. Mas aquelas pessoas estavam ali naquela situação por desobediência. Por desobediência. Já não estavam mais servindo a Deus como era para servir, Já tinha se entregado à idolatria, O povo estava ali naquela situação, E Deus permitiu que aquilo acontecesse para que as pessoas voltassem a buscar o Senhor novamente. Porque o muro, a cidade era protegida por um muro. E assim as nossas vidas. Quando a gente está dentro da casa do Senhor, nós estamos protegidos pelo Senhor. Mas quando nós saímos da presença do Senhor, estamos desprotegidos. Correndo o risco de enfrentar muitas situações difíceis. Porque já não estamos mais na vontade do Senhor. Já não estamos mais fazendo aquilo que o Senhor quer para nós. É difícil, crianças. É difícil. Quando vocês estão em um lugar, na escola, a gente sempre fala isso aqui para as nossas crianças. Como é que vocês estão se comportando na escola? Porque muitas das vezes a gente vê o comportamento das nossas crianças aqui dentro da igreja, que muitas das vezes vocês, como os pais, não conseguem ver, porque às vezes os nossos filhos na nossa frente é totalmente diferente, quando a gente não está por perto. Totalmente diferente. E quando os nossos filhos, a gente sempre diz aqui a ele, como é o comportamento de vocês na escola? Se vocês estão se comportando assim dentro da igreja, imagine dentro da escola. Imagine só. Será que vocês, crianças, estão falando lá na escola que vocês são crentes, que vocês servem ao Senhor, que vocês são crianças diferentes? Será que vocês estão fazendo tudo aquilo que aquelas crianças que não conhecem a Jesus estão fazendo? Será? E eu digo sempre assim para eles, eu queria ser uma mosca. Eu não posso, eu não tenho essa liberdade. Tenho com a minha filha de ir na escola e saber como é que ela está. Com ela eu tenho essa liberdade. Mas eu digo isso a eles, eu queria ter
essa liberdade de poder chegar lá na escola de vocês para saber como é que vocês estão. Para saber como é que vocês estão se comportando. Né? Por que a gente pergunta isso a eles? Porque a gente escuta. A gente escuta muitas coisas das nossas crianças. Aqui dentro da igreja. Que a gente fica sem acreditar que são as nossas crianças. A gente fica... Vocês fazem isso? Irmã, eu faço assim. E está certo? Então, a situação daquele povo estava daquela forma por desobediência. Né? Por desobediência. E quando Neemias chegou ali naquela cidade e viu a situação, ele não ficou de braços cruzados. Ele foi ali num propósito de tentar reconstruir aquela cidade. Mas ele sabia que ele sozinho, ele não iria conseguir. Então, ele reuniu ali aquele povo, né? Reuniu, aquelas pessoas oraram e, junto com Neemias, né? Elas se juntaram forças, né? Tiveram forças para reconstruir aquela cidade. Mas a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele nunca fica satisfeito quando nós estamos fazendo algo para o Senhor. Sempre vem alguma coisa para nos atrapalhar. Sempre vem alguma coisa para nos atrapalhar. E quando Neemias chegou ali naquele lugar, que falou que ia reconstruir a cidade, que as pessoas acreditassem que eles poderiam reconstruir aquela cidade, que eles poderiam voltar a se aproximar perto de Deus. Só que existia ali 3 homens. Na verdade, acho que eu só trouxe 2, deixa eu ver. Não, trouxe os 3 aqui. Né? 3 homens ali que não estavam satisfeitos, porque Neemias estava ali para reconstruir a cidade. Então, eles não ficaram satisfeitos por saber que Neemias, e nem acreditavam que Neemias ia reconstruir aquela cidade novamente. Né? E aqueles homens, eles começaram a querer impedir que Neemias reconstruísse ali aquela cidade. Né? Aí ali existia, que também tem nas nossas vidas, né? Sambalate, Tobias e Gesem, né? Sempre na nossa vida vai ter uma pessoa para nos impedir de fazer a obra do Senhor. Aqueles homens, eles não acreditavam que Neemias teria capacidade de reconstruir aquela cidade. Aí a Bíblia diz que Neemias juntou o povo, começaram a orar, e aquele pessoal acreditaram, tiveram aquela confiança que não tinha mais no nosso Deus, porque estavam afastados da presença do Senhor. Né? Já não cria mais que Deus era o Deus que podia fazer algo na vida daquelas pessoas. E eles insistiram para que Neemias nem aquele povo reconstruísse aquela cidade. Eles insistiram. E a Bíblia diz que Neemias não desistiu de momento nenhum. Eles tentaram de tudo. Tentaram. Né? Convocavam Neemias para ir, vamos ali, sabendo que tem pessoas que querem te matar. Né? Tramavam, eles faziam de tudo para que Neemias não desse continuidade àquela obra. Eles faziam de tudo. E Neemias, ele não desistiu. Né? Ele disse ao povo que enquanto o povo estivesse reconstruindo aquela cidade, né? Mesmo ele estando trabalhando, mas era trabalhando com uma mão, né? E com a outra mão com a espada. Que era para quando os inimigos chegassem perto, aquele povo estava preparado. Então, eles reconstruíam os muros com uma mão e com a outra mão a espada para se defender. Se os inimigos chegassem, eles já estavam preparados.
E nós temos que estar, crianças, preparados. E a nossa espada, né, é a palavra. O irmão Jácio e a irmã Valquíria falou aqui, né, o quanto é importante para nós estarmos preparados com a palavra. Para quando o inimigo das nossas almas vier, a gente possa estar pronto para nos defender. Para que nada venha nos impedir de servir ao Senhor. Para que nada venha nos impedir de estar na presença do Senhor. Muitas das vezes, a irmã Vera ela sempre diz assim, que o conjunto das crianças não é creche, não é um depósito. Porque eu já ouvi de mães aqui, de crianças aqui no conjunto, que disse assim, eu não vejo a hora de chegar ao culto para o meu filho ir para o conjunto. Não vejo a hora. E eu escutei aqui na igreja, e eu escutei lá onde eu trabalho na creche, de mães que chegavam e jogavam seus filhos assim, jogava mesmo. Teve uma vez que eu até repreendi uma, jogava. Vai, cuida. A gente vê isso do mundo, irmãos, a gente se assusta, né? Porque é um filho, é uma criança. Imagina a gente ouvir isso de um pai crente, né? Tendo a igreja, tendo o conjunto das crianças como um depósito de crianças, e não é. As nossas crianças, ela tem sido uma bênção nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente chega aqui, irmãos, tristes, né? Que a gente enfrenta situações, nós como dirigente, cansadas da semana de trabalho. Eles chegam aqui também, a gente sempre diz, vocês chegam cansados, a gente sabe. A maioria estuda, né? De manhã, acorda cedo, outros à tarde. Irmã, é tão difícil de acordar, eu sei. Mas se vocês soubessem o bem que vocês estão fazendo aos vossos filhos, acordar eles cedo para estarem aqui na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, muitas das vezes nem compreendendo os pequenininhos, né? Vocês não têm noção o quanto nós somos abraçados pelas nossas crianças. E quando a gente chega aqui, que a gente, hoje, graças a Deus, nós temos o irmão como porteiro, né, das crianças, né? A gente não chega mais aqui, encontra eles lá fora, né? A gente chega, eles já estão aqui, às vezes chegam primeiro do que eu. E isso é gratificante. É gratificante para nós. E Neemias, ele não desistiu em nenhum momento de reconstruir aqueles muros. Em momento nenhum. Mas antes de Neemias reunir o povo, tinha que tirar muita coisa que não estava agradando a Deus. Para ele poder reconstruir aquele muro, aquela cidade, tinha que tirar muita coisa que não estava agradando ao nosso Deus. E assim é nas nossas vidas. Para Deus fazer algo na nossa vida, crianças, a gente precisa tirar aquilo que não agrada ao Senhor. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que nos afasta da presença do Senhor, nós temos que tirar. Para que a gente consiga, a cada dia, reconstruir os nossos muros, para que a gente possa estar fortalecidos e protegidos dentro da palavra do Senhor. E quando tudo aquilo foi tirado, eles conseguiram reconstruir. Sabe quanto tempo durou, crianças, aquela construção? Vocês lembram? Quanto tempo durou para Neemias reconstruir os muros e a cidade? Quanto? Não. 29 não. 52 dias. Durou uma construção que era para passar anos, né? Que era para passar muito tempo, foi construída debaixo da proteção do Senhor em 52 dias. Nem Sambalate, nem Tobias, nem Gesem conseguiu atrapalhar
a obra que Neemias tinha para fazer. Em momento nenhum, eles impediram que Neemias fizesse aquela obra. E nós, crianças, temos que ser assim também. Não deixe que a mentira, não deixe de ler a palavra, não deixe. Nós estamos na verdade, nós precisamos andar na verdade. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, temos que fazer a diferença aonde nós chegarmos. Ô, irmã Leide, mas é tão difícil. Na escola é tão difícil, irmã Leide. É tanta coisa. Mas é aí onde você tem que fazer a diferença. Para que a gente venha reconstruir a cada dia o muro das nossas vidas. Para que a gente venha estar protegido pelos muros. Que a gente possa estar protegidos pelo Senhor. Pelo Senhor. Então, que amanhã, quando vocês chegarem na escola, né, ou na casa de um colega, que muitas das vezes os colegas chamam, né? Vamos ali, vamos fazer tal coisa. E aquele que dizem ser amigos, muitas das vezes eles pedem para vocês fazerem aquilo para ver a atitude de vocês. Para que no primeiro momento, eles apontam logo. E tu não é crente? Tu não é crente? Por que tu está fazendo isso? Isso não é só para as crianças, não. Isso é para nós também, como adultos. Temos que tirar aquilo que não agrada ao Senhor. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor das nossas vidas a gente tem que tirar. Para que o Senhor, muitas das vezes, algo está impedindo que Deus faça algo na nossa vida, mas há um impedimento pequenininho, muitas das vezes. A mentira. Né? Mentir para os pais de vocês. Isso é impedimento de se aproximar do Senhor. Então, que possamos, a partir de agora, amanhã, quando vocês chegarem na escola, vocês possam falar a verdade. A nossa vida, a gente tem que construir a cada dia. É muito difícil, mas a gente tem que ter força para que a cada dia o nosso muro ele venha a ser construído. Cada tijolinho. Falar o quê? A verdade. Né? Falar a verdade. Temos que falar sempre a verdade. Não brigar na escola. Não brigar na escola com aquele colega que às vezes nos aborrece, né? E a gente tem que pedir muita misericórdia ao Senhor. Tem que pedir muita graça. Eu fui para uma reunião ali do setor onde eu trabalho e tinha uma irmã lá. Foram servir um lanche lá e tinha que fazer uma fila, né? E ela não estava na fila. Ela disse, se alguém passar na minha frente, eu peço 5 minutinhos a Jesus. 5 minutinhos a Jesus ela ia pedir. Olha só. A briga ia ser feia, não ia? Agora tudo isso, sabe para comer o quê? Biscoito, creme caque. Que a gente chama lá na creche de biscoito pedagógico. Imagine se fosse um lanche melhor, né, irmã Maria? Misericórdia. Então a gente não pode brigar com o nosso colega. Irmã Leide, mas ele me provocou. Saia de perto. Fuja. Não peça 5 minutinhos a Jesus, não, viu? Que esse minutinho a Jesus faz muita diferença. Viu? Se Jesus voltar nesses 5 minutinhos que você pediu, você vai ficar. Obedecer. Olhe como é importante. Olhe como é importante a gente obedecer ao Senhor, aos nossos pais, aos nossos líderes, né? Temos que obedecer. Ler a Bíblia, o mais importante.
Como a irmã Valquíria falou aqui, o irmão Jace, a gente sempre tem sido ensinado aqui pelo nosso pastor, temos que estar constante, lendo a Bíblia. Falar de Jesus lá na escola, lá no trabalho, por onde você está passando. É difícil, né? Eu trabalho e eu sei o quanto é difícil. Louvar a Deus é muito bom. Quando a gente está numa situação difícil e louvamos ao Senhor, tudo muda. Tudo muda. E com vocês não é diferente, viu, crianças? Não é diferente. Ter fé, assim como Neemias teve, fé de reconstruir, que se ele não tivesse fé, ele não teria conseguido. Se ele não fosse obediente, ele não teria conseguido. Ele não teria conseguido. E isso é muito importante para que nós possamos reconstruir o muro das nossas vidas. Todos os dias, irmãos, a gente tem que colocar um tijolinho assim. Jesus, me ajude. Não peçam aqueles 5 minutinhos que a irmã pediu, não. Eu disse, Jesus, será que ela vai mesmo, meu Deus? Mas graças a Deus que ela chegou lá na fila da bolacha e ela conseguiu pegar a bolacha dela e ninguém brigou, não. Graças a Deus. Né? Mas que possamos estar preparados, crianças. Que possamos sempre, crianças, falar de Jesus aonde a gente passa. Na escola, né, que vocês passa mais tempo na escola do que em casa, né? Nós temos ali o nosso culto paralelo, né, Humberto? Nós temos o culto paralelo ali no refeitório, e é tão importante nossas crianças estarem ali no culto paralelo. E cada lição que a gente dá a eles, eita, irmão, parece comigo. Essa lição é eu todinho, irmão. Está fazendo assim, do mesmo jeito. Vai fazer de novo ou não? Não sei se ele está fazendo, né? Não, né? Glória a Jesus. Mas que as nossas crianças estejam protegidas pelo Senhor. Quando a gente diz que é muito importante de vocês estarem aqui na casa do Senhor, mesmo cansado, que a gente sabe que vocês se cansam. Não é fácil a gente acordar, né, as nossas crianças para estar na casa do Senhor logo cedo, 9 horas da manhã, na hora do sono bem bom, né? Mas é gratificante para eles. Eles vão crescer sabendo o quanto é importante. E a gente diz isso a eles. Vocês não estão fazendo isso em vão, não. Não é em vão. A caminhada que vocês fazem para a casa do Senhor não é em vão. Há recompensa, crianças. E que vocês possam estar firmes, preparados, alicerçados no Senhor, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Para que nada venha nos impedir de chegar no céu. Está tão perto, irmãos, esse dia. Está muito perto. A cada dia que a gente vê que o dia vai passando, a gente tem visto o quanto está próximo a vinda do Senhor. E a gente não vê a hora desse dia chegar. A gente não vê a hora. E vai ser muito gratificante chegar lá no céu e encontrar as nossas crianças lá. Vai ser muito gratificante ter as nossas crianças. A gente se entristece muitas das vezes, né? Quando chega no sábado e a gente vê um pingo de criança, a gente, meu Deus do céu, cadê as crianças? A gente fica preocupado, né? E quando chega durante a semana nos cultos, meu Deus, cadê as crianças? A gente fica preocupado. Quando chega 2, chega 3, a gente já vai dando aquele ânimo, né? Tendo força. Mas o quanto importante é das nossas crianças estarem na casa do Senhor. Eu fui ali, eu até disse à irmã Valquíria, quando eu cheguei de lá, do Sermão da Montanha, não tinha ido lá ainda. E a nossa irmã Valquíria disse assim, Leide, vai para o Sermão da Montanha. E eu conversando com a dirigente de lá, e ela disse, irmã, não se preocupe não, irmã, a igreja é pequenininha, né? Pouca gente, assim, mas o povo vem para o culto, né? O povo está presente. Quando eu cheguei lá,
Eu estava esperando a irmã chamar o Uber para mim e o pastor José passou e nos deixou ali. Quando eu cheguei, eu me espantei, irmão. A igreja estava lotada. Eu disse, Jesus, e agora? A igreja estava lotada. A gente sabe que as nossas crianças dependem de vocês, como pai, para estarem na casa do Senhor. Vocês não têm noção o quanto eles ficam felizes. Chegar um culto de criança, uma festividade, quando ele vê vocês, eles ficam muito felizes. Quando eu cheguei ali, eu disse, meu Deus, que coisa linda. Muito bonita. A igreja é pequenininha, de fato. A irmã não falou a verdade. A irmã, a igreja é pequena, mas tinha muita gente. Mas para a glória de Deus, o trabalho foi feito, né? Para a glória do Senhor. E que Deus continue abençoando vocês. A gente tem sempre orado para que o Senhor venha despertar a nós como pais, para trazer os nossos filhos para a casa do Senhor. Porque muitas das vezes eles ficam em casa e a nossa preocupação hoje em dia, como a irmã Valquíria falou aqui, é sobre o celular, sobre tela, né? E a nossa preocupação é essa. O que é que eles estão fazendo em casa? Não vem para a igreja, não vem para um trabalho, não vem para o culto. E o que é que as nossas crianças estão vendo em casa? Né? E temos que, a cada dia, irmãos, colocar um tijolinho para reconstruir o nosso muro todos os dias, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Né? E que Deus continue abençoando a igreja, que Deus continue abençoando vocês, os pais, a todos que estão aqui para cooperar com esta obra, né, que é o trabalho infantil. E a gente sabe que não é um trabalho fácil, mas o Senhor, Ele tem nos ajudado, tem nos capacitado. Tem nos capacitado. Eu falei com as irmãs ali no Cidade Verde, ela disse assim, irmã Leite, quando é que a senhora vai vir para cá? Eu disse, quando é que a senhora vai para lá? Levar a palavra lá no Veneza. Não, irmã, eu não sou pregadora. Eu disse, irmã, eu também não sou, não. Né? Mas Jesus tem nos ajudado. E é muito bom a gente falar do Senhor, principalmente quando a gente sabe de onde Jesus nos tirou. Né? Isso é muito gratificante. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a nossa irmã Valquíria, ao nosso pastor, né, pela confiança, ao nosso irmão Jássio, aos irmãos da equipe de missões. Que Deus continue abençoando e que as nossas crianças estejam a cada dia mais fortalecidas no Senhor, até o dia da vinda do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.